Então, como o Dr. Ricardo falou, começamos a abordar esse assunto, que é um assunto bastante interessante, através do Leopoldo, que falou para a gente dos TCS triviais. Stein, ele classificou esses TCS de acordo com sua gravidade em vários tipos de classificação. Quando a gente fala de traumatismo craniano em pediatria, existem alguns assuntos que ainda não são consenso. Então, eles são frutos de aulas, de discussões, de artigos, mesmo no século XXI. Mas existem dois extremos que eles merecem uma atenção maior, porque eles fogem um pouco da abordagem do neurocirurgião geral e eles ficam mais... Eu acho que o neurocirurgião infantil, ele deve saber, ele tem a responsabilidade de ter um embasamento maior sobre esses dois extremos, né? O TCE trivial, que é aquele que é um Glasgow 15 sem perda de consciência, e o Leopoldo nos falou, que hoje em dia é um aspecto também legal e jurídico. Para vocês terem uma ideia, para a gente ter uma ideia, já mais ou menos 10 anos atrás, nos Estados Unidos, tomografias, desses 70 milhões estão grupos só, e que nós já discutimos anteriormente. E aí nós vamos para o outro extremo dos traumatismos crânioencefálicos de crianças, que são os hematomas cirúrgicos de crianças, Glasgow 3 midriática. Nós chamaremos de hematomas, chamaremos de TCS críticos, que são aqueles em que a criança está em Glasgow 3 ou Glasgow 4. Do ponto de vista cirúrgico, não há nenhuma particularidade com relação ao manejo dessas crianças, tecnicamente. Cirurgia que é realizada por qualquer neurocirurgião, um caso de um TCE por defenestração de 4 metros de altura há mais ou menos 5 horas. Eu estava em coma na cena e apresentava trauma facial. Na sala de emergência, ela foi admitida em Glasgow 3, entubada. Pupilas midriáticas não faltam reagentes, uma temperatura corporal de 34,5 graus e uma temperatura e uma pressão arterial de 80 por 30 milímetros de mercúrio. Uma criança em potência para a idade dela. A tomografia mostrava esse hematoma, um hematoma subdural bastante extenso, com esvimia média muito mais do que 10 milímetros. E aí nos foi colocada a seguinte questão: TCE crítico pediátrico, existe um time cirúrgico? Pode parecer lógico que mesmo em crianças tão graves, o prognóstico ele deve ser melhor do que em pacientes mais velhos ou até do que pacientes. E aí, ao se deparar com um caso desse, que certamente avaliar a abordagem psiconal dessas crianças. O tempo em Glasgow 3 ele influencia no prognóstico. Pupilas fixas e reativas têm diferença no Glasgow 3. O tamanho do desvio na média na tomografia, eles têm melhor prognóstico. Existem alguns biooperados ou não? E quanto... Pois não. Thiago, o seu som tá cortando bastante, cara. Tá com aquele som metálico. Se quiser dar uma checada aí na sua internet. Tá, eu checo agora. Aí, agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Porque aquela hora tava bem claro o teu som. Aí você começou a dar aula, o som começou a ficar ruim. Existe um outro extremo do grupo de pacientes com traumatismo crânioencefálico em pediatria, que são as crianças com Glasgow 3 midriáticos, que nós chamaremos de TCE crítico. As crianças com Glasgow 3 e Glasgow 4
são crianças que, do ponto de vista neurocirúrgico, elas não impõem nenhuma técnica mais complexa se esses casos forem para a sala de cirurgia. No entanto, existe um desafio médico e ético que é muito complexo na hora de decidir quais dessas crianças serão operadas. Então, como eu tinha colocado anteriormente, eu vou repetir, tem um caso clínico que eu propus a todos, que é de uma criança de 9 anos, vítima de um TCE por defenestração, de 4 metros de altura, mais ou menos 5 horas, coma na cena e trauma facial, foi entubada na cena e trazida ao hospital, foi admitida em Glasgow 3T, pupilas midriáticas não fotorreagentes, uma temperatura corporal de 34,5, uma pressão de 80 por 30 milímetros de mercúrio, para essa idade a criança estava hipotensa, uma tomografia de crânio que mostrava um extenso hematoma subdural, que vocês estão vendo, hemisférico esquerdo, em desvio de linha média de mais ou menos 19 milímetros. E aí, a primeira pergunta que a gente faz é, existe algum tipo de time cirúrgico que a gente tem que respeitar na hora de pensar em operar uma criança de Glasgow 3? Pode parecer lógico que mesmo em crianças tão graves o prognóstico seja melhor do que em adultos. E aí nós nos colocamos algumas perguntas que elas ainda estão, algumas delas sem respostas. O tempo em Glasgow 3 ele influencia no prognóstico? Pupilas fixas ou reativas, elas têm diferença se o paciente é Glasgow 3? O tamanho do desvio de linha média na tomografia ela interfere no prognóstico pós-operatório? Crianças mais jovens têm melhor prognóstico do que crianças mais velhas? E existe algum tipo de biomarcador que pode indicar quais dessas crianças devem ou não devem ser operadas com relação ao seu prognóstico e à sua mortalidade? E quanto mais rápido, melhor ao abordar esses pacientes. Então, mesmo que existam aspectos que nós levamos em consideração do ponto de vista emocional e social, existe um limite que deve ser respeitado pelo neurocirurgião entre produzir pacientes sem nenhum tipo de evolução e daqueles com chance de boa qualidade de vida e autonomia. Tá? Então, nós procuraremos, nessa apresentação, encontrar quais pacientes, Glasgow 3 e Glasgow 4, merecem ser submetidos e podem ter uma evolução satisfatória, ser submetidos a uma neurocirurgia. Então, a escala de coma de Glasgow, por mais simples que pareça, é a que melhor acessa o estado neurológico do paciente de trauma, especialmente porque existe uma relação virtual total do seu componente motor com o prognóstico do TCE grave. Ao lado da escala de Glasgow, o outro ponto estándar de avaliação do estado neurológico, e sendo indicador prognóstico da maioria dos trabalhos sobre o tema, é a dilatação e a reatividade pupilar. Em pediatria, são poucos os trabalhos que tratam desse tema, mas eles podem ser extrapolados para a população pediátrica através de trabalhos adultos. Então, atualmente existe uma variedade de biomarcadores que têm sido ligados a consequências neurofisiológicas da injúria cerebral, incluindo dano celular, gliose e inflamação. Estudos diversos de pacientes com TCE leve e moderado, em vários centros, mostraram que existem alguns resultados promissores para o CHL1, o GFAP, que é conhecido de todos, e para a proteína S100 beta, ligadora de cálcio. O CH1 ele é altamente específico e abundante nos neurônios e tem sido um promissor marcador de injúria cerebral. A sua presença no soro, no plasma, tem sido observada em vários níveis de associação com prognóstico de injúria cerebral. O GFAP, como a gente tinha falado, é um marcador de dano glial. Ele também tem sido encontrado em concentrações elevadas pós-injúria cerebral e com uma associação positiva com a gravidade e prognóstico dos pacientes. Em 2014, o grupo da Harvard publicou um trabalho na Journal of Neuroscience que ele... Tiago, por favor, afaste o microfone da sua roupa, que está topando na sua roupa, e a gente não tá ouvindo só uma barulheira. Mas isso não é microfone. Tá bom. Tá me ouvindo bem agora? Estou me ouvindo. Agora ficou mais claro. Okay. Realmente tem um som parece um vento. Tá. Deixa eu ajeitar aqui. O pessoal da Harvard, em 2014,
publicou um trabalho no Journal of Neuroscience, e no qual eles tentavam avaliar se o intervalo de cirurgia interferia na evolução de pacientes submetidos à craniotomia pré-hematoma subdural agudo. Eles analisaram retrospectivamente 522 pacientes de 2006 a 2012 submetidos à craniotomia, e eles conseguiram aplicar em 45 pacientes um modelo de regressão múltipla sobre o efeito do time cirúrgico em adição a outras variáveis no prognóstico primário. E o que eles trouxeram para a gente de interessante é que, nesse modelo deles, o aumento do tempo para a cirurgia não foi associado com a mortalidade. De fato, houve uma diminuição significativa da mortalidade nesses pacientes que foram operados dentro de um tempo maior. O tempo, portanto, nesse grupo deles foi inversamente proporcional à mortalidade. É possível que nesse grupo a estabilização, e é possível que nesses pacientes a estabilização pré-cirúrgica e ressuscitação, que poderiam causar um atraso na cirurgia, podem contribuir para melhorar a sobrevida. Além disso, tem estudos bem consistentes que mostram que a hipóxia e a hipotensão são fatores de prognóstico independentes com relação à severidade do traumatismo crânioencefálico. Então, isso sugere que o tratamento desses distúrbios sistêmicos antes da cirurgia podem ser mais importantes do que a gente pensava anteriormente. E aí, o pessoal, em 2016, a Journal of Neurosurgery nos publicou um trabalho que tentava responder a seguinte pergunta: qual o impacto do Glasgow e dos parâmetros pupilares no outcome de pacientes pediátricos e adultos com TCE severo? Então, eles conseguiram reunir cerca de 10 mil pacientes dentro de um banco de dados prospectivo, que de 2012 a 2013, e eles fizeram várias análises demográficas e multivariada e compararam adultos e crianças. E eles mostraram que a mortalidade em 24 horas, e a mortalidade total, ela foi maior em adultos. E eles encontraram um ponto de corte que foi de 15 anos, que estava associado com a mortalidade menor e uma taxa funcional maior do que os adultos. Além disso, eles mostraram que, mesmo nessas crianças admitidas em Glasgow 3 pupilas midriáticas, a mortalidade foi menor e o Glasgow Outcome Scale desses pacientes foi maior do que em adultos com a mesma apresentação, mostrando que é possível que haja já uma separação de grupos entre pacientes adultos e pacientes pediátricos com relação ao prognóstico e à mortalidade. E aí, eu trouxe um trabalho que é um trabalho que, para mim, é um dos trabalhos mais interessantes publicados sobre o tema até hoje, que saiu na Journal of Neurosurgery Pediatrics, 2015, que foi publicado pelo pessoal do Goodman Campbell Brain Spine de Indianápolis e o Children's Hospital em Houston, no Texas. Eles analisaram durante 10 anos a evolução de crianças que se apresentaram para eles com a escala de Como de Glasgow entre 3 e 4. E aí eles conseguiram encontrar um grupo de 67 pacientes que variavam de 1 mês a mais ou menos 15 anos de idade, ou seja, 4,1% da amostra deles de pacientes, desse banco prospectivo, que foi até 2004. E desses, eles encontraram 44 pacientes com Glasgow 3 e 23 pacientes com Glasgow 4. Não houve nenhum tipo de diferença estatisticamente entre dados demográficos. E aí dados adicionais, como hipóxia, hipotensão, lesões na tomografia, estado pupilar, temperatura, desvio de linha média, o estado das cisternas, a hidrocefalia, foram submetidos a análises multivariadas. E mostrou que não houve uma diferença estatisticamente significativa na evolução desses dois grupos, tá? Entre pacientes infantis, em pacientes pediátricos, o Glasgow Outcome Scale ele foi exatamente igual se o paciente era Glasgow 3 ou Glasgow 4. E aí, a partir dessas análises, eles conseguiram criar uma árvore de classificação estatística que conseguia predizer, de alguma forma, a sobrevivência ou óbito
se analisarmos alguns aspectos clínicos desses pacientes. A reatividade pupilar é o grande ponto de corte da evolução dessas crianças, e depois disso elas poderiam ser divididas em normais e anormais, que poderiam mostrar a sobrevida, a mortalidade 100% ou não desses pacientes. Então, assim, como eu disse, a reação pupilar ela tem o maior valor preditivo de sobrevivência. Então, quando elas estão normais, existe uma chance de 87% de vida desses pacientes, e se estivessem anormais, a 23%. Após a reação pupilar, o parâmetro mais importante de pacientes com pupilas normais é se o trauma era abusivo. Se o trauma for abusivo, existia uma chance de mortalidade de 50%. E se esse paciente se apresentava no hospital hipotenso, a taxa de mortalidade era de 100%. Se esse paciente ele era admitido em Glasgow 3 ou 4, já existia uma reatividade anormal em um ou ambos os olhos, essa chance ela caía para 23%. A hipotermia, que foi considerada a temperatura abaixo de 36 graus Celsius, ela aumentava em 4 vezes a mortalidade, e que se chegava a 100% se o acidente fosse automobilístico e a tomografia não mostrasse desvio de linha média. Então, essa árvore de tomada de decisão, ela traz algumas informações que são importantes na hora de decidirmos que pacientes eles poderiam ser submetidos à cirurgia, e eles mostram de forma clara até, que quando a gente imagina que existe um sofrimento e um esgotamento dos mecanismos de compensação autonômicos, esse paciente ele já não teria mais prognóstico, passando então a um critério que deve ser utilizado a mais do que a dilatação pupilar, que muitas vezes, em muitos casos, era tido como a última fronteira entre submeter uma criança Glasgow 3 a tratamento neurocirúrgico ou não. Ele mostrou também que a gente pode discutir que mais importante do que a mortalidade é a morbidade e a sequela nesse grupo de pacientes com TCE crítico. Foi interessante mostrar que desses 67, eles conseguiram seguir até 10 anos, tardiamente, 22 pacientes. E eles mostraram que a resposta pupilar continua a ser o fator preditivo mais importante para o Glasgow Outcome Scale. E naqueles com pupilas normais, o mecanismo de trauma foi o seguinte: se anormais, a presença ou não de hipotermia. Deixei destacado que em pacientes com fontanela tensa e mesmo com pupilas normais, se o mecanismo de injúria tiver sido outro que não a queda, a chance de uma evolução neurológica, um Glasgow Outcome Scale satisfatório, é praticamente zero. E aí a gente parte para discutir qual o papel da craniotomia descompressiva em pacientes pediátricos com TCE grave. Então, primeiro a gente diagnosticou esses pacientes, a gente conseguiu reunir algumas características clínicas, tomográficas e de funcionamento sistêmico, e nós decidimos quais dessas crianças seriam ou não submetidas a um tratamento neurocirúrgico. A Child Neuro System, em 2019, ano passado, nos trouxe um trabalho bastante interessante, que foi publicado pelos grupos dois grupos da Inglaterra, um de Liverpool e um de Londres, no qual eles revisavam o papel da craniotomia descompressiva na população pediátrica com traumatismo crânioencefálico. Então, 12 trabalhos eles satisfizeram todos os pré-requisitos exigidos para a revisão
envolveu cerca de 260 pacientes. O que eles concluíram é que, a partir de uma PIC acima de 25 milímetros de mercúrio e a refratariedade ao tratamento clínico, parece que existe um possível benefício da craniotomia descompressiva nesses pacientes, tanto no curto quanto no longo prazo. E, na mesma época, 10 grandes grupos de neurocirurgia pediátrica na França publicaram a experiência em 150 pacientes na World Neurosurgery, e que mostrou que, apesar de ser um trabalho descritivo, algumas informações importantes podem ter sido tiradas para a gente. A primeira é que, se julgamos que a craniotomia descompressiva, não importa a técnica, ela deve fazer parte desse arsenal de tratamento para a hipertensão intracraniana severa refratária, ela deve ser o mais precoce possível. É diferente dos adultos, as crianças, a população pediátrica, ela não aguarda, ela não pode aguardar tanto tempo. Então, o ideal é que a cirurgia seja feita em menos de 48 horas. Ela só foi importante em pacientes com Glasgow menor do que 6, e eles utilizavam um pique acima de 40 milímetros pré-operatório e 15 milímetros no pós-operatório. Esses dados foram sugestivos de que pacientes que, por mais que tenham sido submetidos à craniotomia descompressiva de forma precoce, ou seja, em menos de 2 dias, o prognóstico deles era um prognóstico mais reservado, na casuística francesa. Além da mortalidade, na morbidade, as complicações ao procedimento, elas são inúmeras. A gente não pode esquecer que a craniotomia descompressiva, apesar de ser um tratamento neurocirúrgico razoavelmente simples, ela nos impõe algumas complicações que são de difícil tratamento. Eu trouxe esse paper, que foi publicado pela Neuropediatrics em 2015, pelo grupo de Freiburg, no qual eles mostraram que 75% dos pacientes dele requereram, além da cranioplastia, até 8 intervenções cirúrgicas. Então, desde a formação de gromas, que foi a complicação mais frequente, até a reabsorção óssea da cranioplastia e hidrocefalia, 3/4 dos pacientes precisaram ser operados em diversas oportunidades. Então, ao se pensar em craniotomia descompressiva, deve ser realmente reservada para pacientes que necessitam e que possam ter algum tipo de prognóstico favorável. Para quem gosta de ler trabalhos da década de 70, da década de 80, eu trouxe 2 trabalhos que eu gostei muito quando eu li. Um é o primeiro estudo na literatura sobre prognóstico a longo prazo em pacientes pediátricos com TCE grave. Foi publicado em 1970. E eles conseguiram o seguinte desfecho, que no grupo mais jovem, de até 8 anos de idade, a duração média do coma naqueles pacientes e a avaliação que eles faziam de evolução era o QI. O desfecho normal é se o coma durava até 1,7 semanas. Naqueles que ficaram com a inteligência borderline, a duração do coma foi em média de 3 semanas. E para aquelas crianças que tiveram uma perda leve de inteligência, elas ficaram em coma 8 semanas. E para os casos que houve um atraso severo, sequelar, neurológico, são crianças que eles conseguiram mostrar que elas ficaram em coma 11 semanas. Então, eles mostraram de forma similar que entre as crianças mais jovens e mais velhas, os achados foram similares, mas com a duração do coma um pouco mais curta do que nas crianças mais velhas. É um parâmetro que parece esdrúxulo para a gente de avaliação, mas ela começa a trazer alguma noção de que talvez as crianças mais novas e mais velhas se comportem de forma semelhante ou de forma diferenciada em alguns parâmetros quando a gente fala de TCA neurocirúrgico crítico. Lembrando que era numa época que a gente ainda não tinha como avaliar o Glasgow dessas crianças.
E aí esta é a série, a primeira e a maior série de pacientes com TCE submetidos à tomografia no curso da doença, como eles destacam, para diagnóstico de lesões de massa, de que forma que não atrasasse a conduta neurocirúrgica. De janeiro de 75 até janeiro de 77, eles fizeram tomografia em 53 pacientes com injúria cerebral média, com injúria cerebral grave, injúria cerebral grave, e que avaliaram o prognóstico desses pacientes. Interessante dizer que o conceito de injúria cerebral grave, na época, era um paciente com inconsciência por mais de 6 horas e uma inabilidade de obedecer comandos, reconhecer palavras ou abrir os olhos. Ou seja, era o paciente Glasgow 3 e inconsciência por mais de 6 horas. E o pior sinal prognóstico na época que eles encontraram foi a flacidez. O trabalho que foi um trabalho publicado em um dos principais jornais de neurocirurgia do mundo mostrou que 33% dos pacientes que tiveram flacidez, eles ou morreram ou tiveram uma evolução muito ruim. E aí a gente traz algo que é mais próximo da nossa realidade, que é um suplemento que foi publicado, são pouquíssimos trabalhos que avaliam o prognóstico especificamente de pacientes com TCE severo. Tá? Esse trabalho foi publicado na Acta Neurocirúrgica em 2018 e foi conduzido pelo Children's Clinical russo. Eles conseguiram trazer algumas informações que são importantes para a gente na hora de decidir e na hora de pensar que pacientes teriam melhor sobrevida. Algumas variáveis foram levadas em consideração, sobretudo o score de severidade de injúria, que é um score sistêmico, no qual a gente pontua os maiores números ao quadrado, se existem outras regiões do corpo do paciente que sofreram danos além do traumatismo craniano. E eles mostraram eles chegaram às seguintes conclusões. Para crianças com Glasgow menor do que 5, não existia relação do nível do ISS com o prognóstico dessas crianças. Agora, para crianças com Glasgow maior do que 5, existia uma probabilidade de um outcome positivo ou negativo relacionado com o nível do ISS. Isso importa para a gente da neurocirurgia, porque quando há uma estabilização clínica e a resolução de outras patologias, seja hipovolemia, hipoxemia, geradas pelo trauma de tórax, pelo trauma de grandes extremidades, ossos e vasos, isso está relacionado com o melhor prognóstico para crianças com Glasgow maior do que 5. Diferente das crianças com TCE crítico de 3 ou 4, que não existe a relação entre outros traumas sistêmicos e o prognóstico dela. A midríase fixa, ela trouxe de novo um outcome negativo em 89% e uma mortalidade de 74%, indo de acordo com os trabalhos anteriores e com aquele algoritmo que nós temos de decisão sobre quais pacientes eles teriam uma sobrevida ou uma evolução clínica melhor se operados. A anisocoria foi responsável por um outcome negativo em torno de 61%, e a fotorreatividade pupilar, ela estava relacionada com também 62% do outcome positivo. Então, eles mostraram que o valor prognóstico da idade em adultos como preditor de severidade no outcome de traumatismo craniano, apesar de ser amplamente estudado, e a gente pode inferir que pela queda da saúde, pela idade, pela adição de comorbidades, está relacionado com um pior prognóstico em relação às crianças. Mas quando a gente analisa crianças em idades mais tenras e crianças mais velhas, essa premissa ela não é verdadeira. Existe uma inabilidade de crianças de 0 até 1 a 2 anos em lidar com variações fisiológicas, metabólicas, e torna essa faixa etária suscetível a piores evoluções.
Então, a idade ela não pode ser considerada como um fator independente e estatisticamente significativo preditivo de severidade do traumatismo craniano. Ela pode sim determinar o mecanismo do trauma e a estrutura da injúria cerebral, que variam de acordo com a idade da criança e com o grau de mielinização desse cérebro. Mas a idade ela não é um fator independente e, novamente, a hipóxia e a hipotensão são considerados os fatores líderes de lesão cerebral secundária. Então, o grupo russo, eles mostraram para a gente que, na casuística deles, o Glasgow, o tamanho da pupila, a fotorreatividade, ISS, hipotensão e hipóxia são os fatores preditivos mais importantes no outcome da severidade do traumatismo crânioencefálico infantil. Então, o que a gente pode concluir quando a gente discute pacientes com TCE neurocirúrgico crítico infantil, seja aqueles Glasgow 3 e 4, é que a escala de Como de Glasgow, apesar de simples, e a reatividade pupilar, ela continua sendo como principais preditores de gravidade em TCE crítico infantil, mas não de decisão neurocirúrgica. A decisão neurocirúrgica ela deve andar um pouco a mais e ela deve valorizar o mecanismo do trauma, se o paciente, a temperatura do paciente e a pressão arterial. Situações extremas significam atitudes organizadas e coordenadas. Nem sempre ser mais rápido significa melhor resultado nesses pacientes. E a craniotomia descompressiva no TCE infantil, como medida na hipertensão intracraniana severa, refratária, ela deve ser uma medida mais precoce do que nos adultos. Obrigado. Obrigado, Tiago. Excelente exposição e coleta e disposição dos dados. Na verdade, Tiago, o trabalho, assim, na verdade, toda essa análise que você fez de dados, ela é extremamente interessante, porque a gente não pode, isso já é uma máxima, né, da neurocirurgia pediátrica, tratar e da pediatria como um todo, né, as crianças, do mesmo jeito que a gente trata os adultos. A avaliação da escala de Como de Glasgow, ela é muito prática, mas ela é muito insuficiente. Só que a maioria dos trabalhos feitos, principalmente da traumatologia, eles são feitos com a escala de Como de Glasgow, que é a mais prática. Na verdade, nós temos uma escala, a 4, que ela é muito mais, digamos, traz muito mais dados para análise do coma, mas ela é muito pouco prática para o uso do dia a dia. Então, você tratar esses pacientes e decidir, basicamente, somente com a escala de Como de Glasgow não é suficiente. Isso que você colocou muito bem. Agora, você colocou nas conclusões finais, Tiago, que a tomada de decisão pela craniectomia descompressiva deve ser precoce. E a correção dessa craniectomia descompressiva, já que a gente sabe dos efeitos deletérios da craniectomia descompressiva na criança, ela deve ser precoce também? Ou você não tem dados que sustentem isso? A pergunta é interessante porque, diferente dos adultos, existe uma taxa de reabsorção óssea que ela passa de 50% nas crianças, né? Então, já existem alguns trabalhos que conseguiram mostrar, apesar de serem poucos trabalhos, que a correção deve ser a mais precoce possível. Então, assim, existe um limite que parece que pode ser um limite a ser utilizado por nós, que são 6 semanas, tá? A gente colocou no último slide uma foto de uma craniotomia descompressiva em ringe, que é uma forma que a gente tem para fazer a craniotomia descompressiva e tentar diminuir a taxa de reabsorção óssea quando esses pacientes são submetidos à cranioplastia. Mas é bem verdade o que você está falando, né? Esses pacientes, quanto mais cedo puderem ser corrigidos, melhor. E mesmo após uma correção precoce, a taxa de reabsorção óssea é muito grande. Uma parte significativa dessas crianças elas vão precisar ser reoperadas para refazer essa cranioplastia com um enxerto autólogo ou
material heterólogo também. Tiago, o Matheus faz uma pergunta interessante aqui, e, na verdade, complementando aí o que eu coloquei, de se você aconselha ou acha que alguma outra escala de avaliação de coma, ela seria melhor na decisão em relação ao prognóstico e tomada de decisão. E também pergunta se, na descompressiva, o que é que você acredita que é melhor fazer com o osso? É fazer, colocar em criogenia, colocar no abdômen, como muita gente coloca? O que é que você aconselha nesses casos? Com relação à cranioplastia, a forma de armazenamento do osso, ela pode variar de acordo com serviço para serviço, contanto que a cranioplastia seja o mais precoce possível. Tá? Se vai ser colocado no abdômen, isso é opção de paciente, opção de serviço, sendo que em crianças pequenas isso é praticamente inviável de ser feito. Então, se a gente fala de crianças maiores, esse osso pode ser colocado no abdômen, mas a cranoplastia deve ser o mais precoce possível. Mas crianças pequenas realmente fica muito inviável você fazer isso. Com relação a outra questão, foi sobre... A escala. Se você acha que uma outra escala... Existem várias escalas. O que eu acho que esse assunto traz, na verdade, é uma desmistificação do papel do estado pupilar como fim de linha ao tratar pacientes Glasgow 3 e Glasgow 4, principalmente os Glasgow 3. Existe uma crença de que, para o neurocirurgião geral, de que se a pupila é midriática, por mais que o paciente esteja Glasgow 3, esse paciente não tem mais possibilidade cirúrgica. E existem trabalhos bem consistentes desses que a gente trouxe, que a gente consegue um Glasgow bom em até 15 a 20% desses pacientes. Tá? Um Glasgow Outcome Scale considerado bom em até 15 a 20% desses pacientes submetidos a tratamento neurocirúrgico, mesmo em Glasgow 3 midriático, não falta reagente. Então, o que o TCA crítico em pediatria nos traz, eu acho que diferente dos adultos, eu não mexo com adulto, eu nem gosto de mexer com adulto, é que existem algumas coisas a mais que a gente pode levar em consideração na hora de decidir por não propor uma neurocirurgia no Glasgow 3 de crianças. Né? Nós não ficamos só na pupila, nós temos outras variáveis que também são importantes. O Hilton, Thiago, Pois não. tem alguns colegas aí que eu coloquei também para ajudar aí na moderação. Eu gostaria de ter o Ítalo, que trabalha com trauma. Ítalo, você está online aí? Estou sim. Você queria comentar alguma coisa aí, Ítalo, em relação à craniotomia descompressiva nas crianças? Qual que é a sua opinião? A minha opinião é que ela realmente é muito eficaz, entendeu? Tem alguns trabalhos, o Rodrigo Farelos, lá em Belo Horizonte, tem dois trabalhos bem pontuados e bem citados, entendeu? Com um número grande de crianças descompressiva, e que ele tem como é que fala, um resultado muito bom, um índice de complicação mais baixo dessas crianças. O conceito que a gente tem, eu acho que criança, realmente a gente tem que investir porque ele tem uma neuroplasticidade muito boa. Então, essas surpresas, isso que a gente vê o Tiago falando sobre essa poder de recuperação, a gente vê toda hora isso. Então, a gente vale a pena investir em criança. E assim, a partir do momento que você recebe uma criança em midríase bilateral, que você consegue fazer uma ressuscitação de midríase, vira para anisocoria, a gente está coberto de razão para estar abrindo essa criança. Algumas lesões parenquimatosas, essa hipótese é muito grande, você já vê lesões de tronco na tomografia, então a gente sabe que é uma briga meia inglória. Mas assim, um hematoma extradural, que a gente vê com muita frequência, algumas lesões traumáticas e agudas que você consegue reverter, a gente vê essa plasticidade acontecendo e uma resposta muito boa dessas crianças. E a gente procura realmente orientar o tratamento descompressivo nesses doentes críticos, Glasgow 3, Glasgow 4.
Muitas vezes, esses doentes já chegam entubados e sedados, a gente perde um pouquinho esse parâmetro, entendeu? E a gente não tem tempo para fazer, esperar resultado, esperar passar efeito de sedação para avaliar melhor esse paciente. Então, eventualmente, essas crianças, tanto por abuso ou tanto por acidente que acontece, a televisão que cai, cada de estante, a gente tem umas histórias aí realmente bastante inusitadas para contar. E com excelentes resultados. A gente não tem um número N, a gente não tem uma estatística para dizer que realmente isso é eficaz, entendeu? Que a gente não tem como fazer um controle randomizado somente dessas crianças. Recentemente, no ano passado, saiu um trabalho de craniotomia descompressivas para adulto, um consenso, e que 52 experts falaram dessas craniotomias descompressivas, abordaram vários temas, plástica, etc., etc. E, assim, o resultado é bastante satisfatório. Nós indicamos com muita frequência a craniotomia descompressiva, inclusive em crianças. A gente não vê uma taxa muito grande de reabsorção óssea, a gente tenta fazer o mais precocemente possível essa cranioplastia. É claro, tem alguns que contaminam, infectam, e daí é difícil realmente isso. Eu entendo que é difícil. Em crianças muito pequenas, graças a Deus, o próprio periósteo, quando a gente conserva preservar, ele consegue solidificar, consegue calcificar, como funciona uma cranioestenose, né? Então, exatamente essas crianças são ajudadas por isso. Mas, assim, a gente vê que o resultado da abordagem rápida, a gente procura não esperar muito tempo. A partir do paciente, que o paciente chega já com pupilas midriáticas, a gente sempre opera, mesmo pupilas midriáticas. A ideia é que tem que ser descomprimida, a gente gosta muito. Apesar de alguns colegas não aceitarem muito a bifrontal, eu faço muito, craniotomia indico bifrontal. É complicado em crianças menores, etc., mas a gente vê que tem um prognóstico muito bom para essas crianças. Então, assim, a gente tem um grupo que procura ser mais efetivo e procura defender mais uma coisa que a gente fala, uma craniotomia descompressiva primária. Entendeu? Eu não tenho estrutura hospitalar para monitorar uma pressão intracraniana, eu não tenho estrutura hospitalar para levar ela para o centro cirúrgico, colocar uma PIC, levar para uma UTI, dar UTI, voltar para um centro cirúrgico e recuperar essa criança. Então, a gente procura realmente fazer uma craniotomia descompressiva já primária, uma indicação um pouquinho mais até agressiva em determinadas situações, mas pelo menos a gente vê que isso acaba tendo um resultado mais favorável. Essa que é a nossa opinião aqui. Eu queria dizer, mas parabéns, acho que a revisão foi muito boa, isso aí. E assim, a gente precisa estimular mais esse tipo de discussão, mais esse tipo de interesse aí, porque é o nosso dia a dia, tem bastante trauma e, enfim, nós precisamos melhorar esse nosso atendimento. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Ricardo, tem uma pergunta para todos aí, na verdade. O Tiago colocou uma coisa importante, que foi a impossibilidade de nós guardarmos o osso da descompressiva no abdômen de crianças pequenas, né? Então, o abdômen, o crescimento é muito maior do que o do crânio. Então, na criança pequena, não cabe a calota retirada, né? O segmento ósseo retirado no abdômen. Quantos aqui dispõem de freezer a menos 20 e menos 80, que seria uma opção? E não dispondo disso, o que fazem? Eu queria saber aí. Assim, Arthur, pode falar, depois eu falo. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu concordo plenamente com relação à craniectomia precoce, e, inclusive, os indianos têm uma experiência fantástica em craniectomia descompressiva, em trauma craniano, em pacientes pediátricos, e os resultados, com resultados bastante promissores. Nós não temos refrigeração e, como já foi dito, em crianças pequenas é muito difícil você guardar o osso. Tem duas estratégias que eu tenho realizado. Uma é aquela estratégia do quebra-cabeça.
craniectomia descompressiva, bilateral, o osso é todo fragmentado, tá? E a primeira vez que eu fiz isso, eu fiz com monitorização. E eu observei que, mesmo colocando os fragmentos de volta, montando ele, coloca Evicel cobrindo, você faz a craniectomia, você abre a dura, tudo, depois você põe um substituto dural, você põe o Evicel e você coloca os ossinhos também de volta, como se fosse um quebra-cabeça, e observei que não havia aumento da pressão intracraniana com esses ossinhos dispostos dessa maneira. E eles se consolidam. Bom, são poucos casos em que eu fiz isso, na verdade foram apenas 4 casos e o resultado foram promissores. A outra alternativa se vocês me derem licença, eu gostaria de mostrar uns slides. Dá tempo, Ricardo e o Hilton? De um caso que nós fizemos uma craniectomia, se der tempo. Acho que não dá tempo não, Arthur. Porque... São 4 imagens. Então vai. Compartilha aí rapidinho. Vamos ver. Rapidinho? Deixa eu ver aqui. Não sei se eu vou conseguir. Vocês estão vendo aí a imagem? Não. Não. Vamos lá, tenta de novo. Pode ir. Está vendo agora? Não. Uau. Eu tenho que aprender isso, porque eu acho que a próxima aula é a minha e eu não sei como eu vou fazer essa porcaria. Eu apertei pode tentar. É share screen aí, ou compartilhar a tela. Se tiver em português. Deixa eu ver aí. Tá. Agora alguma coisa? Não? Não foi, não. Então, eu queria... Tenta aí que eu vou só comentar aqui. O que eu queria falar é o seguinte. Bom, parabéns aí, Thiago, pela sua apresentação. A craniotomia descompressiva nos traumas graves aí em criança, eu acho que é um procedimento, como se diz, é um mal necessário. Nós não temos como fugir dessa indicação. Ela é salvadora, ou seja, nós tiramos muitas crianças que teriam uma evolução invariavelmente ruim. Com a craniotomia descompressiva, a gente muda o prognóstico desses pacientes. Há 2 anos, se eu não me engano, o Matheus está aí, depois ele pode me corrigir, nós levantamos os nossos casos aqui em Ribeirão sobre craniotomia descompressiva em criança. Foram, acho que, 17 pacientes, e a nossa ideia era avaliar o que acontecia com essas crianças. Não exatamente o precoce, mas o que aconteceria com essas crianças daí 1, 2, 3 anos pós craniotomia descompressiva. E muitas dessas crianças, elas acabam evoluindo, essas que nós incluímos como, digamos assim, bons resultados. Agora deu, Arthur, só terminar minha fala aqui. Pode adiante. Muitas dessas crianças acabam desenvolvendo uma série de outros problemas de ordem psicológica, como hiperatividade, tipo de aprendizado, uma série de outros problemas. Então, assim, um outro detalhe que eu queria acrescentar, o Arthur começou falando da Índia, nós, no início desse ano, a gente firmou uma parceria com eles para realizar um trabalho multicêntrico. Então, nós estamos desenhando aí um modelo, mas é uma ideia de realizar esse multicêntrico com craniotomia descompressiva. Então, fica aí, Ítalo, e para todos os colegas, em breve a gente vai poder compartilhar esses casos aí para que a gente possa ter uma boa série de casos aí para tirar algumas conclusões. Mas pode falar aí, Arthur, depois eu complemento. Bom, isso tem essas, onde vocês estão vendo aqui, a fonte de doação craniana, são essas 2 técnicas que eu coloquei. Uma seria aquela fragmentação dos ossos, né, e a colocação, e a outra seria uma cranioplastia tardia. Esse é um caso nosso, uma criança com 8 meses, que caiu de uma escada, um trauma craniano grave, foi feita uma craniectomia descompressiva. Essa tomografia já é uma tomografia tardia, tá? Uma tomografia descompressiva extensa, você vê que ela tem uma falha enorme,
uma destruição de parênquima muito grande, tá? E aí, o que nós fizemos posteriormente, nós tiramos o osso da própria calota, fragmentamos o osso. Eu vou passar adiante, que tem imagens melhor. Essa imagem aqui eu acho que aqui é melhor. Aí dá para você ver o que nós fizemos, tá? Então, nós fizemos essas tiras, isso alguns meses depois, tá? E aqui a gente tem um controle com 8 meses após a cranioplastia. Você vê que a calota já estava quase que completamente fechada. É uma estratégia porque o osso foi perdido, a craniectomia descompressiva não foi feita por nós, nosso serviço, essa criança já veio depois, e aí nós fizemos esse acompanhamento com mais ou menos 6 meses depois do trauma, foi feita essa cranioplastia com essas tirinhas da própria calota craniana, e essas imagens são 8 meses depois da cirurgia. Você vê que ainda resta naturalmente algum espaço que não fechou, mas está caminhando para fechar. É isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Arthur. Só complementando aí, eu tenho que discordar um pouco aí em relação a não poder ou não termos condições de armazenar, respondendo até a pergunta do Hilton, o que a gente faz? Primeiro, assim, a gente tem algumas opções. Primeira coisa que eu acho que o neurocirurgião tem que botar na cabeça é que o osso não pode, em hipótese alguma, ser desprezado. Porque quem já fez uma cranioplastia numa criança, como por exemplo essa agora que o Arthur acabou de mostrar, sabe quão difícil é reconstruir uma falha óssea. Então, esse é o primeiro mandamento do neurocirurgião, que é não joguem o osso fora em hipótese alguma, a não ser em caso que você tentou armazenar por alguma razão, seja no freezer, seja onde for, e ele acabou infectando. Aí não tem solução. Agora, numa cirurgia de craniectomia descompressiva, você tem que botar o osso em algum lugar. Existem algumas possibilidades. Em crianças muito pequenas, você pode fragmentar o osso. Então, você pode usar, inclusive, o lado contralateral. Basta que você se planeje no início da cirurgia com a sua incisão. Então, ao invés de fazer uma incisão restrita a um lado, você já faz, por exemplo, uma bicoronal, porque você tem exposição dos dois lados. Mesmo que você vá fazer uma craniotomia unilateral. Você expõe o outro lado, você tira o seu osso, fragmenta ele, por exemplo, você deixa metade dele do outro lado, sei lá, do lado esquerdo, e a outra metade você põe no abdômen. Ah, mas tal, é alguma coisa. Respondendo a sua pergunta, a gente agora, aqui em Ribeirão, no HC, a gente tem um banco de osso, mas eu te confesso que ele demorou muito tempo para abrir, abriu, e agora eu realmente não sei se o Marcelo está aqui, ele estava aqui na reunião, se ele pode falar, mas volta e meia esse banco tem problema, entendeu? Então o pessoal da ortopedia acaba usando para fazer essas próteses de quadril, esse negócio, mas aqui no Brasil é bem complicado o armazenamento de osso em banco, a menos 70, enfim, em freezer, aí, como você falou, um banco de tecido, né? Mas eu acho que a ideia é tentar armazenar no abdômen, faz uma incisão maior, mesmo contralateral, se vira, mas não pode jogar fora. Pode. Na verdade, Ricardo, a gente é porque nós acabamos não sabendo o que os hospitais têm, né? Então, assim, agora esse período aí de Covid, eu descobri que muitos laboratórios da universidade têm freezer menos 20, menos 80 e são subutilizados, entendeu? E a gente pode muito bem colocar num grau ou num saco estéreo e colocar nesses freezers aí. Mas o que você colocou é mandatório, né? Tentar ao máximo não desprezar esse osso e armazenar. Então, sempre procurar uma saída aí. Mas ótimo aí. Vamos encerrar, Ricardo? Alguém tem mais alguma pergunta?
Tem alguém tem mais alguma pergunta? O Márcio, o Marcelino, tem a Gisele, se alguém, a Patrícia, Matheus. Matheus, tem experiência boa em trauma aí? Matheus, se quiser comentar alguma coisa? O Matheus fez alguns comentários aqui no No chat. chat, né? Ele colocou que faz, né, coloca no subgalera do outro lado, né, um lateral posterior e não tem o freezer. Eu vou te fazer uma pergunta aí, vale para todo mundo, porque é uma pergunta bem complicada talvez de responder. Quando você vai naquela história do tempo de recolocar o osso. Isso varia muito, né? Obviamente, o ideal é que esse tempo seja o mais precoce possível. Na minha opinião, quando você consegue deshospitalizar a criança, assim que você conseguir essa proeza, o mais precoce possível para recolocar o osso, não deixar muito tempo. Agora, e quando aparece hidrocefalia e você não colocou ainda o osso, o que vocês fazem? É uma boa Ou se pergunta. você já colocou o osso e mesmo assim permanece com hidrocefalia. Progressiva, é claro. E aí? Vai, Thiago. Fica mais tranquilo de responder essa pergunta, porque eu respondo por mim e pelo Hilton. Essas crianças que desenvolvem hidrocefalia aqui no nosso serviço é shunt mais cranioplastia, até dentro do mesmo internamento. A gente deriva a criança e contralateral e faz a cranioplastia. Na mesma internação. Na mesma internação. É uma conduta assim, eu particularmente, aqui a gente tem um hospital de adulto também, quando evolui com a hidrocefalia, até é uma alternativa. Você, mesmo com o paciente internado, não nas melhores condições, você tentar colocar o osso para minimizar o risco da hidrocefalia. Mas às vezes isso nem assim é possível. Às vezes acaba evoluindo com hidrocefalia. E nesses casos, qual tem sido a conduta de vocês em relação a tipo de válvula? Quer responder, chefe? Responda. A válvula que a gente usa normalmente é a válvula de média. Média pressão. Média pressão. Não Então, Pode falar, Patrícia. Fala, Patrícia. Então, esse problema da hidrocefalia é uma constante, na verdade, né? Porque os pacientes acabam são sempre traumas graves, eles podem ter uma série de complicações. Às vezes o que a gente vê é que na região que fez a craniotomia descompressiva, acaba formando como se fosse um cisto porencefálico, né? Esse cérebro fica todo, um cérebro isquemiado, é um cérebro com problema, então, ele acaba herniando também, né? Pelo espaço da craniotomia. Então, no primeiro momento, realmente você tem que colocar a válvula, e o problema é que quando você coloca a válvula, é que às vezes eles desenvolvem assim número trefinado, né? Logo em seguida. Isso acelera ainda mais a colocação, a realização da cranioplastia. Então, é complicado, né? Mas eu não tive nenhuma outra solução que não fosse a colocação da válvula mesmo e depois a cranioplastia. E mesmo para fazer a cranioplastia, né, com pacientes desenvolvendo hidrocefalia, é melhor você tratar isso antes, e isso facilita na hora da realização da cirurgia. Eu considero esses pacientes um desafio enorme, enorme. Alguns poucos casos que eu tive de pós-craniectomia descompressiva que evoluíram com hidrocefalia antes de fazer a cranioplastia, são pacientes muito difíceis, pelos motivos que Patrícia já falou, e existe ainda infelizmente, no nosso meio, lá no Hospital da Restauração, nós temos uma complicação gravíssima, que é uma incidência muito alta de infecções em shunt, e esses pacientes são muito vulneráveis à infecção em shunt, muito vulneráveis, realmente, infelizmente. É um grande desafio, mas, como já foi dito, a solução é tentar realmente derivar, porque isso facilita a cranioplastia.
E só, assim, reforçando realmente o que vocês todos já falaram, que o Ricardo falou com bastante ênfase, o problema é que muitas vezes essas crianças chegam graves, né, e Glasgow 3 e tal, e aí o pessoal acaba realmente não pensando que essa criança vai sobreviver, não pensando em daqui no dia seguinte, como que vai ser, e eles acabam desprezando o osso. E aí, realmente, nós temos um problema muito maior que não tem como fazer essa cranioplastia, ou então a área, né, de retirada do osso da craniotomia é muito grande, você tem que tirar osso do outro lado para, como se diz, para tentar, né, partir esse osso ao meio. Muitas vezes tem que usar costela para fazer essa reconstrução óssea. Então, realmente é bem complicado quando você vai para essas crianças de trauma que você não pensa que ela vai sobreviver, né? E você acaba desprezando o osso. Então, é só para reforçar realmente o que o Ricardo colocou, que é fundamental, quando se faz a craniotomia descompressiva, cuidar desse osso, né? Não desprezar o osso, que a falta dele é uma das causas de muita complicação lá na frente. Isso aí. Alguém mais? Algum comentário? Não. Foi ótimo, acho que muito frutífera essa discussão. E aguardando as próximas. Isso aí. Gente, boa noite. Boa noite. Boa Obrigado. noite, boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. Um abraço. Tudo bom.